Nesta aula, vamos fazer lançamentos iniciais utilizando balanço sucessivo. Fica conosco e estuda em casa. Sejam bem-vindos à Moss Contabilidade. Vamos fazer lançamentos utilizando balanços sucessivos. Mas antes, temos que saber que existem duas escolas distintas no ensino da contabilidade: em escola italiana e em escola americana. Em escola italiana, parte dos lançamentos contabilísticos para, no final, chegar às demonstrações financeiras. Isto é, parte da escrituração contabilística para relatórios contabilísticos. E a escola americana parte de uma visão conjunta das demonstrações financeiras, principalmente o balanço patrimonial, para em seguida estudar os lançamentos contabilísticos que deram origem a essas demonstrações. Isto é, parte dos relatórios contabilísticos para escrituração contabilística. Balanço. Balanço é o mapa do patrimônio. É uma demonstração estática que permite saber o valor dos bens, direitos e obrigações num dado momento. São contas do balanço, contas do ativo, contas do capital próprio e conta do passivo. Agora vamos aos lançamentos, mas antes, deixe seu like, inscreva-se se ainda não é inscrito, ajuda a compartilhar nossos vídeos. Empresa Comercial ABC Limitada dedica-se à compra e venda de produtos alimentares. Dia 2. Constituição do capital inicial em dinheiro no valor de 8.000. Primeiro, vamos identificar as contas e depois vamos fazer o relatório contabilístico. Na constituição do capital, temos a conta caixa e a conta capital. A conta caixa é a conta do ativo e a conta capital é a conta do capital próprio. Agora vamos fazer o balanço. No ativo, registramos caixa no valor de 8.000. Total do ativo, 8.000. Capital próprio. Registramos a conta capital no valor de 8.000. Total do capital próprio, 8.000. Agora, vamos resolver o exercício do dia 3. Dia 3. Compra de um terreno à vista no valor de 3.000, a fim de construir a sede da empresa. No balanço inicial, temos no caixa valor de 8.000. Agora vamos retirar do caixa 3.000 para comprar o terreno, sendo que a conta terreno é uma conta do ativo. Vamos registrar no ativo terreno 3.000, caixa 5.000, total do ativo 8.000. Capital próprio, registramos conta do capital 8.000. Total do capital próprio 8.000. O valor do ativo e capital próprio continua o mesmo. Terceiro lançamento. Dia 4. Venda da metade do terreno pelo preço do custo. A prazo, vamos registrar terreno no valor de 3.000 menos o valor da venda, 1.500. Fica 1.500. Registrar a conta de devedores diversos pelo preço da venda do terreno. E é uma conta do ativo. Representa direito. Devedores diversos, valor de 1.500. Caixa 5.000. Total do ativo 8.000. Capital 8.000. Total do capital próprio 8.000. Chegamos ao fim da nossa aula.
deixa seu like, inscreva-se se ainda não é inscrito e compartilhe nossos conteúdos. Tchau, tchau, até a próxima aula.